Certa vez, Jesus foi surpreendido pela presença de vários soldados do sumo sacerdote Caifás, liderados por um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes. Naquele momento da traição, que você se recorda bem, ele estava num jardim próximo, bem em frente a Jerusalém, acampado ali. E Judas veio trazendo aqueles homens para prendê-lo. E houve aquela grande confusão, aquele grande tumulto. Pedro, desesperado, corta a orelha de um dos soldados. E, enfim, no meio de toda aquela agitação, Jesus fez uma declaração, e é sobre esta declaração que eu quero conversar com você e meditar com você nessa noite. Diante de todo aquele quadro terrível, Jesus, com os soldados agarrados em seus braços, Judas, um dos seus apóstolos, o trai com um beijo na sua face. Os seus outros discípulos saíram correndo, desesperados, sem entender o que estava para acontecer, talvez fossem presos também. E Jesus, então, ele disse assim: eu sempre estive convosco, pregando com toda a liberdade, em várias cidades. Mas vocês nunca colocaram as mãos em mim. E não é porque lhes faltou oportunidade. E não é porque vocês não me odiassem já naquele momento. Mas vocês estão colocando as mãos em mim agora. E vocês estão me prendendo agora. Porque essa é a vossa hora. Esta é a hora do poder da escuridão. Ora, eu quero meditar com você exatamente sobre isso. A hora do poder da escuridão. O que será que Jesus quis dizer com isso? E que tipo de benefício essa frase de Jesus pode trazer para a minha vida e para a sua vida agora, nos dias de hoje? Esta é a vossa hora e a hora do poder da escuridão. Eu estive meditando sobre isso, refletindo acerca desta afirmação de Jesus. Ele não estava brincando, ele não estava nervoso e disse algo assim pensado. Ele falou algo muito sério. Vocês nunca puderam pôr as mãos em mim, porque isso não lhes era permitido. Mas vocês estão me prendendo agora porque esta é a hora do poder das trevas. E eu, meditando sobre essa questão de um momento, né, Jesus disse, essa é a hora, é um momento. E esse momento, ele não é eterno. O próprio nome, momento, nos mostra isso de forma clara. Isso vai passar, isso não é eterno, isso não vai durar para sempre, é apenas o momento das trevas. E meditando sobre isso, eu fui levado pelo Espírito Santo de Deus a um texto sagrado. Quando Jesus, pouco antes de ser preso pelos soldados, ele estava celebrando a última Páscoa com os seus apóstolos e instituindo uma nova aliança. Você conhece bem isso, né? E essa nova aliança se estenderia a toda a raça humana, a aliança do seu sacrifício na cruz, o seu sangue, o seu corpo e tudo isso que você conhece tão bem. Mas Jesus disse uma coisa naquele momento
que me fez pensar e refletir, e quero que você também reflita comigo sobre isso. Ele disse: quando eu vos mandei nas cidades, sem alforge, sem bolsa, sem dinheiro, sem um lanche, faltou alguma coisa para vocês? Hum? E eles pensaram e disseram: não, mestre, não faltou nada. Fomos recebidos e abençoados, e o povo abriu a casa para nós, e nós tivemos as melhores refeições, não faltou coisa alguma. Porque aquele era um momento em que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e discípulo é justamente isso, é aquele que é ensinado, aquele que está aprendendo. Ele estava ensinando acerca de Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que conduziu aquele povo no deserto do Sinai, e suas roupas e sapatos não envelheceram, e deu a eles água que saía da rocha, e deu a eles pão que descia do céu. Não havia enfermos e doentes entre aquelas milhares de pessoas, e Jesus ensinou a eles sobre esse aspecto da personalidade de Deus, que Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Mas aí está o ponto. Quando você lê o texto sagrado, você observa que ele diz assim: não faltou nada? Eles disseram: não, glória a Deus, aleluia, aprendemos a lição, que Deus, Ele é realmente Jeová Jireh. Ele é provedor, não temos dúvida disso. Mas Jesus disse assim: agora, porém, eu vos digo. Observe isso. Ele está claramente mostrando que há um outro ensinamento, há um outro aspecto da personalidade de Deus que eles precisavam aprender. Porque ele não é apenas Jeová Jireh, ele não é apenas um Deus provedor de tudo aquilo que nós precisamos nessa vida. Existem outros aspectos do agir de Deus que nós precisamos aprender. Agora, porém, disse ele, eu vos digo, aquele que não tem uma capa, tome uma. Aquele que não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma. Tome o seu alforje, abraça com ele, vai com ele. E eles arregalaram os olhos e devem ter pensado, mas, ué, não estou entendendo isso. Ele não é Deus provedor? Ele não é aquele que cuida de mim, aquele que provê todas as coisas para mim? Por que que agora, porém, quem não tem a sua capa, arrume uma emprestado, pegue uma com alguém? Quem não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma, agarre o seu alforje e vá junto com ele. Por quê? Porque Jesus estava ensinando outro aspecto da vida, outro momento da vida, outra fase da vida. E Pedro pegou uma faca que estava ali e ele disse: mestre, eis aqui duas facas, duas espadas. E Jesus disse: isso basta, isto é o suficiente. Ora, é claro que Jesus não estava incitando esses homens para uma batalha contra os soldados romanos ou contra os soldados de Caifás, o sumo sacerdote, porque duas espadas não seriam suficientes para enfrentar aqueles soldados de Caifás, muito menos os soldados de César. E por que ele disse basta é o suficiente?
duas espadas chegam. Claro que Pedro não entendeu nada, e nem os demais apóstolos, nem os demais discípulos compreenderam coisa alguma dessa afirmação de Jesus. Tanto que Pedro cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, porque ele pensou que Jesus queria era isso mesmo. Agora acabou essa história de dar a outra face, o negócio agora era na navalha mesmo, era na faca. Era partir para a violência. Mas Jesus curou a orelha daquele homem, colocou a orelha no lugar e disse, não, Pedro, não é nada disso. Depois você vai compreender, depois você vai entender. Observe isso. O que Jesus estava dizendo àqueles homens é exatamente isso. Existem momentos em nossa vida que parece que o céu virou chumbo. Parece que nossas orações não são ouvidas. O poder de Jeová Jiré não se manifesta. Parece que ele não está nos escutando, nem tomando conhecimento da nossa dor, da nossa tribulação, do nosso sofrimento. E aquele momento específico que nós estamos vivendo na nossa vida é o momento das trevas. É o momento de aflição, de tribulação. E você pode perguntar, mas missionário, para que isso? Qual o objetivo de um momento tão difícil na vida, tão cruel, o momento das trevas? Sabe, certa vez, Pedro estava com os demais discípulos de Cristo, o ouvindo ensinar. E ele começou a falar da sua morte na cruz. E falava de sua ressurreição, falava do reino dos céus. E ele disse algo para Pedro que o deixou com o olhar arregalado. Ele disse, Pedro, e Pedro então respondeu, sim, mestre, Satanás, ele te requereu na presença de Deus para te peneirar como se peneira o trigo. Naquele momento da vida de Pedro, ele já sabia que o diabo não era folclore, não era uma história inventada por algum religioso. Ele convivia quase que diariamente combatendo o poder das trevas, o poder da escuridão. Ele viu gente arrasada, ele viu gente destruída, ele viu gente rolando pelo chão, babando pela boca, com a vida totalmente arrasada. Ele viu o gadareno e ele sabia o que o diabo fazia na vida de uma pessoa. E ele sabia que aquilo não era brincadeira. E ele arregalou os olhos. Que isso? Ué, pode uma coisa dessa? Eu estou servindo a Deus. Eu larguei a minha pesca, o meu barco, a minha família, avisei que ia ficar algum tempo distante, unicamente concentrado em servir a Deus, e o diabo comparece na presença de Deus para pedir licença para me peneirar como trigo. Que isso? E Jesus disse, Pedro, e ele com os olhos arregalados, mas eu roguei por ti. Aí ele disse, ó, aleluia. Então, vamos dar glória, porque eu já estava começando a ficar assustado com isso, Jesus. Que susto me deu. Que susto esse. Olha, eu sabia que isso não tinha cabimento, uma coisa dessa. Como é que eu estou aqui curando enfermos, expulsando demônio e fazendo a tua obra, aprendendo a ser teu discípulo, e de repente o diabo vai receber autorização para me peneirar como trigo, eu sozinho contra o diabo. Como é que vai ficar isso? Então, o senhor rogou por mim? Então, aleluia, Jesus, obrigado. E Jesus disse, não, Pedro, você não está entendendo. Deus já permitiu. Você vai viver esse momento. Eu roguei por ti, não é para que Deus não permitisse, mas eu roguei por ti é para que a tua fé, ela não desfaleça. É para que a tua fé ela não caia nas malhas dessa peneira, ela seja preservada. Porque quando você, Pedro, viver esse momento de peneira do diabo, muita coisa vai cair nessa malha. Mas se a tua fé for preservada,
você vai se fortalecer e você vai ser capaz de ajudar os seus irmãos. Talvez aí esteja justamente a chave para que nós venhamos entender a razão pela qual o momento das trevas existe, para peneirar o nosso coração, da nossa mente. Eu me lembro muito bem de um texto sagrado no Velho Testamento, quando Deus diz claramente ao povo hebreu, ao povo de Israel: lembrai-vos da vossa jornada no deserto, nos 40 anos que eu vos fiz peregrinar pelo deserto, para provar o vosso coração, para ver se vocês me temem ou não. São nesses momentos que os homens de Deus se separam daqueles que são apenas meninos, daqueles que são apenas frequentadores de uma igreja, que dão glória a Deus quando tudo está bem, daqueles que se envolvem nos shows pirotécnicos e nas bandas e nas festividades, mas quando eles vivem o momento das trevas, eles desabam, tudo desaba pelas malhas dessa peneira e eles negam a Deus, eles negam a sua fé, eles blasfemam de Deus, eles blasfemam de Jesus. Né? Por falar nisso, você deve se lembrar de Jó, aquela experiência amarga, não é? Meu Deus! A gente ouve hoje em dia um evangelho muito cor-de-rosa, muito florido, né? Água com açúcar, sombra e água fresca, nenhum mal vos sucederá e tudo, não vai acontecer nada de errado, né? E é só vitória, é só bênção, é só riqueza, é só prosperidade, só saúde. E aconteceu algo semelhante com Jó, porque o diabo compareceu diante do trono de Deus e disse: olha, Deus, esse teu servo Jó, aquele cara lá embaixo, Jó, ele só te adora porque tu tens cercado ele de bens. É verdade. Ninguém é capaz de te amar de verdade, Deus. Ninguém é capaz de te seguir se não for em troca de benefício, de grana, de bênçãos materiais, de cura, de libertação, de livramento e de proteção das forças do mal. Aí o diabo disse: deixa eu tocar nele, tu vai ver ele blasfemar na tua face. Eu vou mostrar que esse homem não te ama. Eu vou mostrar que esse homem não te segue porque ele tem amor no coração, porque há uma aliança verdadeira. Eu vou mostrar que é só interesse. Deixa eu tocar. É bom a gente saber, não é, que a nossa vida, quando nós a entregamos a Deus, o diabo não pode tocar em nada que é nosso, em nossa vida, a não ser que Deus, por alguma razão, o permita. Mas Deus jamais, em momento algum, ele perde as rédeas de nossa história e as rédeas de nossa vida, ele mantém em suas mãos. Às vezes acontece dele permitir que passemos por experiências que vão servir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus e foram chamados por ele para um propósito. E Deus disse: vai, só não lhe tire a vida, mas eu te permito tocar em tudo que ele tem. E aí, meu irmão? Ah, meu irmão, você conhece a história, não? Aí foi uma avalanche de desgraça, de mortandade, de prejuízo financeiro. O sujeito perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Seus filhos morreram, perdeu sua casa, perdeu seu gado, perdeu sua fazenda, perdeu o respeito dos empregados, ficou doente, cheio de úlcera pelo corpo. E o diabo conservou viva apenas a sua mulher. Aquela que ele devia ser companheira, amiga, auxiliadora. E o diabo incitou o coração dessa mulher, a manteve viva e a trouxe na presença
quando ele estava no canto, no chão, né, jogado, sem nada. Perdeu tudo. Perdeu honra, perdeu respeito, perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu tudo, 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 tudo. Mas ele não blasfemava de Deus. E o diabo estava indignado com aquilo. Porque ele, na sua aflição, na sua angústia, na sua dor, ele chegou a amaldiçoar até o dia do seu nascimento. Mas ele nunca atribuiu a Deus falta alguma. Aí o diabo pega a mulher e leva a mulher dele lá. E a mulher diz assim, mas tu ainda está mantendo a tua integridade? Olha para o teu estado, sujeito. Você perdeu tudo que você tinha, nossos filhos morreram, você perdeu o gado, o rebanho, a fazenda, a casa, está doente aí, desgraçado, miserável. Amaldiçoa esse teu Deus e morre infeliz. E ele disse, mulher, você é louca. Recebemos o bem de Deus, não podemos agora receber o mal. Nu eu vim para esse mundo e nu, sem nada, eu vou sair dele. O Senhor me deu tudo que eu tinha, foi Ele que me deu. E o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, não é? Que maravilha. Talvez seja motivado por um sentimento assim que Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja vide no campo e nem vaca e boi no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que coisa maravilhosa, não é? Que maneira de viver, de encarar as coisas de Deus tão diferente. Quando Jesus, ele disse aos seus discípulos, agora, porém, eu vos digo, ele estava dando a eles um outro ensinamento. Iria parecer que eles estavam sozinhos. Ninguém os iria ajudar. Deus não iria estender as mãos e trazer provisão. E eles teriam que ter em mãos e se agarrar daquilo que eles tinham. Pega a sua túnica, pega a sua espada. E Pedro disse, eu tenho duas. É o suficiente. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. O Velho Testamento e as informações que nele estão contidas sobre a personalidade de Deus, o agir de Deus na vida daqueles homens. O Novo Testamento, a Nova Aliança, as palavras de Jesus, essas duas espadas são suficientes. A palavra de Deus. Talvez seja exatamente por isso que Jesus, resistindo ao diabo, certa vez disse a ele, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Porque o diabo disse a ele, você está aqui faminto, rapaz, em jejum, aí sem comer nada, está com a fome. Eu estou ouvindo a tua barriga roncar de longe. E eu vim aqui nesse deserto para dizer para você o que é isso. Tu não é o filho de Deus? Então tu tem poder, usa o poder de Deus para suprir a tua necessidade. Usa o poder de Deus e transforma essa pedra aqui em pão. E é claro que o homem precisa, né? Tem as suas necessidades. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Então existem momentos em nossa vida que são momentos das trevas, e talvez você esteja vivendo isso. Uma enfermidade, uma doença, um problema financeiro gravíssimo, humilhações, contendas dentro da tua casa, do teu lar. Talvez você esteja vivendo um verdadeiro inferno dentro da tua casa, que você não consegue compreender, não consegue entender. E você chega a pensar, meu Deus, quando isso terá um fim? E eu quero dizer para você que o fim está próximo.
porque isso é apenas um momento, isso não vai durar para sempre. É um momento das trevas e há um objetivo de Deus nisso. E o objetivo de Deus, ele é sem dúvida alguma de abençoar sua vida. Como o Senhor disse certa vez, ele disse: eu é que sei os planos que eu tenho acerca de vós, e são planos de paz, de bênção, para dar a vocês uma vida vitoriosa. Deus não quer ser apenas uma máquina onde você coloca uma moeda e pega seu refrigerante lá embaixo, onde você coloca a sua oração e pega o seu milagre lá embaixo. Ele é uma pessoa e ele quer se relacionar como um pai se relaciona com um filho. Ele quer viver conosco para sempre em seu reino. Por isso ele precisa moldar o nosso caráter. A mesma preocupação que um pai tem em educar o seu filho, em preparar o seu filho para a vida, para que ele não venha a ser um marginal, um mau caráter. Assim Deus tem a preocupação de preparar a mim e a você para entrar no seu reino e viver com ele lá para sempre. Por isso esses momentos são necessários. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos: agora, porém, prepara, vai haver um outro ensinamento de Deus na vida de vocês. Mas isso passa. É apenas um momento. Não tenha medo. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. O choro, minha irmã, o choro, meu irmão, pode durar uma noite inteira, mas a noite vai passar, o sol vai surgir, a alegria virá no amanhecer.